Nós vamos, na primeira parte, nós vamos compartilhar os vídeos, então nós assistiremos a todas as apresentações e no segundo momento é que nós faremos a discussão. Então, o que nós pedimos é que façam anotações já, assim, do que vocês querem perguntar e falar, para que na segunda parte nós tenhamos uma discussão bem proveitosa. Eu peço... Então, vou começar a compartilhar, peço que vocês tenham paciência, não desistam. A gente sugere apenas que vocês façam anotações, as questões, né, ao longo das apresentações, porque elas serão seguidas, certo? E ao final as discussões. Então, e para que vocês não se esqueçam, né, ao longo das apresentações que vocês façam essas questões, vão anotando aí. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, eu vou começar aqui. A gente começa com a apresentação da Camila. Eu sou a Camila, orientanda de doutorado da professora doutora Ana Cristina Biondo Salomão. Olá, eu sou a Camila, doutora Ana Cristina Biondo Salomão, na Unesp de Araraquara. Eu vou apresentar para vocês um curso que vem sendo desenvolvido com o objetivo de contribuir com a formação dos mediadores do projeto Teletandem. A proposta desse curso faz parte da tese intitulada Mediação no Teletandem, Espaço para a Formação de Professores de Língua Inglesa. A proposta desse curso se insere no contexto Teletandem, ou seja, um contexto virtual, autônomo e colaborativo, onde pares de interagentes interagem por meio de uma ferramenta síncrona, como o Skype ou o Zoom, para ajudar o parceiro a aprender a sua língua materna ou linguagem de proficiência. É importante relembrarmos os princípios do Teletandem: separação de línguas, que consiste na divisão do tempo de forma igual para a prática de ambas as línguas dentro de uma parceria; a reciprocidade, que consiste no comprometimento com o aprendizado do outro; e a autonomia, que é co-construída na parceria, onde o interagente se torna o responsável pelo seu aprendizado. O mediador tem um papel importante nesse contexto, pois é ele que poderá solucionar conflitos ou até mesmo problemas trazidos pelos interagentes durante as sessões de mediação. Ele também é responsável por promover reflexões acerca dos temas que emergem durante a mediação, como cultura, comissão, entre outros. O objetivo deste curso é promover momentos de reflexão, construção do conhecimento e compartilhamento de experiências entre os mediadores do projeto Teletandem. Também temos o objetivo de discutir estratégias de atuação para melhor contribuir com o processo de aprendizagem dos interagentes. A tese consiste em uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico e utilizamos instrumentos como questionários, entrevistas, notas de campo durante as sessões de mediação e gravações dessas sessões. Antes de iniciarmos a elaboração do curso, aplicamos um questionário entre setembro e outubro do ano passado e maio deste ano. Descobrimos que 71% dos mediadores são alunos de graduação. Muitos estão ingressando agora no projeto, portanto, ainda não possuem muito conhecimento sobre o Teletandem. Alguns realizam pesquisas de iniciação científica. E 75% dos mediadores também não tiveram a oportunidade de fazer o curso oferecido por Assis. E 86%
concordaram sobre a relevância de um curso de mediação. O curso será oferecido por meio do Google Classroom, em razão de ser user-friendly, e também a possibilidade de integrar ferramentas conhecidas como Google Docs, Google Form. Este curso será assíncrono e prevemos a duração de 5 semanas, onde cada semana será trabalhado um tema diferente. E nós apresentamos essas sugestões de temas no questionário e os mediadores concordaram com a relevância dos mesmos. Com relação aos materiais, nós convidamos alguns pesquisadores do projeto Teletandem para gravar vídeos curtos de 5 a 10 minutos, falando sobre as suas pesquisas e dando algumas recomendações de tópicos que podem ser abordados pelos mediadores nas sessões de mediação. Além disso, faremos um recorte trazendo alguns conceitos teóricos. Com relação às atividades, pensamos em propor análise de excertos de mediação, quizzes acerca de questões teóricas, escrita colaborativa e fórum de discussões. Esperamos contribuir com a formação dos graduandos e também mediadores, possibilitando que os mesmos ampliem o conhecimento acerca do Teletandem e das pesquisas que vêm sendo realizadas na área. A prática com o Google Classroom é extremamente importante, pois enquanto futuros professores, eles terão que lidar com uma diversidade de ferramentas digitais. Além disso, a experiência como mediadores os preparam para atuarem em futuros intercâmbios virtuais. Trago aqui as referências desta apresentação e agradeço a atenção. Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica Sartori, a minha orientadora é a Ana Salomão e eu sou aluna do mestrado na Unesp de Araraquara e eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, então, The Structure of the Mediation Section and the Role of the Mediator. Como o meu tempo aqui é um pouco limitado, eu escolhi focar na minha análise dos dados, então eu vou apresentar rapidamente, resumidamente, os objetivos, as perguntas de pesquisa para dar um panorama geral e também a metodologia para dar uma introdução para vocês entenderem melhor sobre o que para quando eu falar sobre a minha análise dos dados. Então, os meus objetivos são compreender como ocorrem as sessões de mediação no Teletandem, mais especificamente na Unesp de Araraquara, e como elas são estruturadas. Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica Sartori, a minha orientadora é a Ana Salomão e eu sou aluna do mestrado na Unesp de Araraquara. Quem vai começar a falar para essa fala flua. Então é isso, pessoal. Gente, eu fiz bobagem aqui. Vê se tá certo. Os objetivos, as perguntas de pesquisa para dar um panorama geral e também a metodologia para dar uma introdução para vocês entenderem melhor sobre o que para quando eu falar sobre a minha análise dos dados. Então, os meus objetivos são compreender como ocorrem as sessões de mediação no Teletandem, mais especificamente na Unesp de Araraquara, e como elas são estruturadas pelos mediadores, as perguntas que eles fazem, as estratégias que eles utilizam, e as perguntas de pesquisa são como o mediador guia a sessão de mediação e que tipo de perguntas são feitas por eles.
A pesquisa é qualitativa e interpretativista. O contexto, ela foi realizada no Laboratório de Idiomas da Unesp de Araraquara, que é onde acontece o teletandem e também as mediações. O teletandem é realizado em 1h30 atualmente, lá na Unesp de Araraquara, sendo 1 hora, então, para a realização das sessões de teletandem e os outros 30 minutos para a mediação. As participantes de pesquisa são 3 mediadoras que foram escolhidas de acordo com o tempo de atuação, a experiência nessa área de teletandem. Sobre a mediação, na Unesp de Araraquara, ela é realizada em grupo. Os dados foram coletados das turmas 4, 5 e 7, que interagiram com turmas de uma universidade americana, e esses dados são todos de um único dia de mediação, que é do dia 23 de outubro de 2019, porque eu optei por escolher um único dia para comparar como essas mediadoras atuaram nesse mesmo dia. Esses dados foram obtidos com a gravação da mediação e também eu vou aplicar um questionário final que já está sendo preparado, mas ainda não foi aplicado. Eu usei como recurso a análise da conversação para transcrever esses dados e durante a transcrição, a análise, eu fui percebendo algumas recorrências e aí eu criei algumas categorias que a partir delas eu fiz as análises em si. O excerto 1, ele foi transcrito da turma 4, do dia 23 de outubro de 2019, porque todos os excertos são desse mesmo dia. Eu não tive acesso à gravação de vídeo devido à pandemia, eu acabei ficando sem esse material, porque o laboratório de idiomas onde ficam salvos esse material ficou fechado por bastante tempo, agora reabriu, e eu não consegui ter acesso ainda, então eu tenho a gravação apenas do áudio por enquanto. A Catarina, então, é a mediadora, os nomes aqui usados são fictícios, e eu uso a palavra interagentes para se referir aos interagentes mesmo, porque são várias pessoas falando ao mesmo tempo, não tinha como eu identificar exatamente. Então aqui eu trouxe esse excerto número 1, que é da abertura da mediação. Uma das categorias, então, chama abertura da mediação. A abertura é a primeira parte de uma conversação, então é aquele momento de contato inicial e ela vai variar dependendo da mediadora, dependendo da turma, a abertura pode variar. Eu vou ler o excerto para poder explicar. Tem alguns símbolos aqui que foram usados que eu não pude trazer a tabela de convenção de transcrições, porque não ia caber aqui nos slides, mas conforme tiver os símbolos eu vou explicando o que eles significam, nesse caso da análise da conversação. Então, voltando aí à ideia da abertura, que tem aquele contato inicial, ocorre um cumprimento. A gente percebe aí logo no comecinho, a mediadora fala bom dia, os interagentes respondem bom dia, e aí a mediadora continua, tudo bem com vocês? Esses 2 pontos, eles indicam um prolongamento de som, né? Tanto na vogal I quanto na consoante S, indica um prolongamento do som. Então, isso pode acontecer por vários fatores, e aqui provavelmente pelo tom de voz dela, bem humorado, aparenta ser uma questão de, pela entonação que ela dá, uma coisa para estimular os participantes a falarem, para eles se sentirem seguros, se sentirem à vontade, num ambiente descontraído. Aparentemente é isso que ela quer criar, né? E eu cito isso no referencial teórico, que é bem importante o mediador criar esse ambiente.
Logo em seguida tem aí alguns respondem, esses 2 parênteses é o comentário do analista, no caso eu, que só alguns interagentes respondem, e aí ela já introduz o tópico geral, que é como foi hoje então, se referindo à interação de teletandem, que ela quer saber, e alguns respondem foi bom. Então a gente percebe que ela faz uma pergunta muito ampla, né, muito aberta, ela não faz uma pergunta direta, específica sobre o que ela quer saber, e ninguém começa a falar exatamente como tá. Então acho que não surtiu muito efeito, né? E ela espera alguns segundos e já emenda com outra pergunta, ok, vamos falar mais. Esse H ele representa o riso. E ela continua. Então vamos lá, vamos pela ordem aqui, por favor, começa você. Como foi hoje, o que vocês falaram e etc. Então, ela precisa especificar melhor o que ela quer, escolher um participante, direcionar quem vai começar a falar, para que essa fala flua. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Pelo limite de tempo, eu vou poder apresentar um excerto só. Boa tarde, gente. Só um minutinho que esse daqui não está conseguindo abrir. Aqui. Olá, eu sou a Ariadne. E eu sou o Victor. Nós somos mestrandos no programa de pós-graduação em educação da Unesp de Presidente Prudente e somos orientados pela professora doutora Rosana Messias. Hoje nós vamos apresentar um relato prático sobre as ações de pré-mediações em teletandem autônomo durante a pandemia. Em inglês, Premediation Actions in Autonomous Teletandem During the Pandemic. É interessante a gente pensar que nós estamos falando, né, sobre um relato prático que acontece aqui na Unesp, no campus de Assis, tá? Que aconteceu durante esse ano de 2020. Como vamos falar de mediações e pré-mediações, é interessante a gente pensar o que são as mediações e a função dos mediadores, né? Então, Garcia, 2015, diz: na mediação, o professor pesquisador mediador incentiva os aprendizes a discorrerem sobre suas experiências, enfocando questões positivas ou negativas. Ele orienta os aprendizes diante de dificuldades, fomenta ideias e reflexões, sugere assuntos a serem abordados nas parcerias e até mesmo busca e instiga uma autoavaliação por parte dos aprendizes. Notamos, dessa forma, que o professor pesquisador mediador assume papéis de modo que ofereça andames aos aprendizes na experiência telecolaborativa. E é isso que nós temos feito, né? Tanto antes quanto agora, durante a pandemia, nós mediadores sempre fazemos essa ponte, né? Antes acontecia no modo presencial e agora no modo via WhatsApp, que vai ser o que nós vamos falar futuramente. Isso. Durante o ano de 2020, por conta da pandemia do coronavírus, todas as ações de teletandem foram passadas a serem realizadas de forma autônoma, né? O teletandem, então, ele possui algumas modalidades, né? Que primeiramente é o não institucional, semi-institucional e institucional, que diz respeito a ser vinculado a uma instituição ou não. Nesse relato, trabalharemos com o institucional, que foi realizada a parceria numa universidade brasileira, no caso aqui a Unesp de Assis, e uma universidade estadunidense. Dentro do institucional, nós temos mais 3 categorias: o integrado, o semi-integrado e o não integrado. Essa integração diz respeito ao currículo dos cursos dos alunos que participam do teletandem, né? Então aqui também trabalhamos com o semi-integrado, que embora não seja integrado aqui na Universidade Brasileira, no currículo daqui da Universidade Brasileira, ele faz parte do currículo da Universidade Estadunidense, né? E aí, dentro ainda dessa categorização, nós temos o autônomo, né? Que ele acontece no semi-integrado e no não integrado, podendo ocorrer também no integrado, né? O autônomo diz respeito às interações que acontecem
fora do laboratório institucional e também fora das mediações em grupo, né? Então, o Teletandem presencial, como conhecemos, ele acontece dentro de um laboratório institucional, todos no mesmo horário, no mesmo local, né? Fazendo parte da mesma mediação, da mesma sessão de mediação. E o Teletandem autônomo, ele tem essa característica de não ser em grupo e fora do laboratório. Então, os alunos, eles podem fazer das suas próprias casas ou do local que escolherem, né? Com as suas próprias ferramentas tecnológicas e também podendo escolher os horários que farão as interações. Nesse grupo, teve uma característica diferente, pois os alunos já tinham os horários pré-definidos pelos mediadores, né? Claro, e tudo isso acontece também com o auxílio dos mediadores em ambas as universidades. Mas a característica do autônomo é que os alunos desempenham papéis autônomos, né, como o próprio nome já diz, nas sessões de mediação e de interação. Então, assim, a gente pode pegar um gancho, né, só para deixar bem esclarecido, que essa turma, ela é autônoma porque tem acontecido as interações, cada um em suas casas, mas com os horários e dias já estabelecidos pelos mediadores. Então, com esse trabalho, nós trazemos a proposição de 3 momentos. O primeiro, de uma pré-mediação, né, da sessão de orientação, que acontece geralmente uma semana ou alguns dias antes da primeira interação. Depois, a mediação, que acontece pós a primeira interação, e essa mediação tem acontecido via WhatsApp, onde os alunos respondem um questionário que fica da descrição do grupo, nós iremos exemplificar posteriormente. E por fim, a pós-mediação, né, que é o feedback depois de todas as interações. Então, após eles enviarem essas respostas, o mediador ou a mediadora responsável faz esse feedback e essas pós-orientações, né? Então, nós trazemos um comparativo em como essas orientações aconteciam antes e como elas têm acontecido agora. Anteriormente, no presencial, essas orientações aconteciam sempre no mesmo dia. Então, os alunos iam alguns minutos antes para o laboratório, tinham uma breve orientação, acontecia a interação e depois da interação a mediação, onde todos os alunos continuavam no laboratório e expunham o que havia sido conversado na interação daquele dia. Na modalidade autônoma, que tem acontecido agora via WhatsApp, essa orientação, como eu já disse, acontece algumas semanas antes ou alguns dias antes da primeira interação. Posteriormente, eles têm a interação e após essa interação, eles vão respondendo essas descrições no grupo de WhatsApp, tudo em dias distintos. Alguns alunos já respondem logo depois da primeira interação, mas alguns vão responder depois. Então, essas sessões, elas passaram a ser em momentos distintos. É interessante a gente ver como o Teletandem, enquanto ferramenta, né, de suporte, de maximização, de ensino-aprendizagem, ele tem parceria com outras ferramentas tecnológicas também, como é o WhatsApp. Em outros contextos a gente tem o Facebook, né, e tudo mais, mas nesse contexto a gente está usando o WhatsApp para acelerar, né, para catalisar essa comunicação entre os interagentes e os mediadores. Sim, e como as ferramentas tecnológicas acompanharam a evolução do Teletandem, né? Então, junto com o Teletandem, ele também acompanhou as mudanças das ferramentas, o que começou também com a era do MSN, hoje acompanha o WhatsApp. É bem interessante refletir sobre isso. E aí nós trouxemos os exemplos de como tem acontecido essas pré-mediações. Anterior ao início, nós temos uma mensagem de acolhimento, né, e explicando como serão feitas e informando que será feita uma sessão de orientação. Pedindo para que eles olhem a descrição também, porque eles terão que responder essas perguntas semanalmente. E no terceiro momento, que a gente envia esse link da reunião da primeira sessão de orientação. Depois, eu trouxe um exemplo também sobre uma resposta, né, em que eles já
responderam o que é pedido na descrição e como são feitas essas mediações. Com esse trabalho, nós concluímos que, futuramente, pós-pandemia, essa modalidade de orientação e essa mediação podem estar acontecendo via WhatsApp também. Ela pode contribuir como uma ferramenta auxiliadora para quando essas interações acontecerem presencialmente. Sim, e aí a gente propõe até perspectivas para novas práticas e novos estudos, né? Por conta desse ano, que praticamente o ano todo, né, o Teletandem se deu dessa forma autônoma, pensamos que nos próximos anos, né, pós-pandemia, isso pode acabar virando uma cultura no projeto Teletandem, né? Dessas sessões de pré-mediação, mediação, pós-mediação, serem feitas de forma virtual e não mais presencialmente dentro do laboratório, como vem acontecendo, né? Mas são perspectivas sobre os estudos e a prática do Teletandem. É isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau. Olá a todos. Sou o professor Gabriel, da Universidade Nacional de Assunção, e em parceria com a professora doutora Aline Silva Gomes, da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, estamos aí apresentando essa proposta, Teletandem, Transculturalidade, Telecolaboração entre a Universidade Nacional de Assunção e a Universidade do Estado da Bahia. Bem, o objetivo dessa proposta, então, é relatar aí o processo de implementação do projeto Teletandem na UNA, a Universidade Nacional de Assunção, e também na UNEB, aí pela professora Aline, a Universidade do Estado da Bahia. Bem, contextualizando então aí a UNA, que é a instituição a qual eu pertenço, é uma instituição governamental, então aí mantida pela República do Paraguai, é a instituição de ensino mais antiga da República e a que também possui aí a maior população estudantil e acadêmica do país. Então é uma instituição com um grande nome, assim, em território nacional. Fundada no dia 24 de setembro de 1888, aí com seus 131 anos. Especificamente, eu pertenço à Faculdade de Filosofia, onde nós temos aí a licenciatura em Letras, Castelhano, Espanhol, e o instituto ao qual eu pertenço, onde eu atuo na licenciatura, é o ISL, que é o Instituto Superior de Línguas, onde nós temos aí a licenciatura em língua inglesa, em língua francesa, em língua guarani, em língua alemã e em língua portuguesa, a qual eu sou docente. Bem, pensando então na proposta do projeto Teletandem dentro do contexto UNA, estamos aí trazendo esse projeto como um projeto de extensão, nomeado então como Teletandem Brasil, Língua Extranjera para Todos, Eu te ajudo a aprender a mi idioma e tu me ajudas a aprender el tuyo. E o que nós então estamos aí objetivando com esse projeto? Então, promover o espaço da competência linguístico-comunicativa e discursiva e intelectual dos alunos envolvidos em português e em espanhol, então com os nossos alunos aqui da UNA e com os alunos da UNEB, fornecer meios para os alunos desenvolver estratégias de aprendizagem que os ajudem a melhorar o nível de fluência e o domínio do idioma, e claro, proporcionar aí aos participantes do projeto um contexto real e autêntico para o uso da língua-aula, e a criação de um espaço para estabelecer alianças, amizades e trocas de informações culturais. Então, esse aí é um dos nossos propósitos desse projeto dentro da Universidade Nacional de Assunção. Passo aí a palavra à professora Aline, que ela falará um pouquinho aí do contexto e o projeto dentro da UNEB. Muitíssimo obrigado.
Bem, pessoal, dando continuidade à apresentação de Gabriel, eu iria apresentar a proposta que foi desenhada dentro do contexto da UNEB. Vou falar para vocês um pouco sobre a instituição onde eu atuo. Bem, a Universidade do Estado da Bahia é uma instituição pública gratuita mantida pelo governo do Estado da Bahia. Ela foi fundada em 1983, portanto, completa 37 anos em 2020. A UNEB é estruturada no sistema multicamp, ou seja, ela desenvolve as suas atividades através de 29 departamentos instalados em 24 campi. Ela oferece cursos de graduação e de pós-graduação nas modalidades presencial e à distância e está presente em todo o território do estado da Bahia. Bem, como surge esta proposta, né, a proposta feita pela UNEB? Ela surge a partir do momento em que eu fiz a observação de que os alunos de língua espanhola, mesmo matriculados em componentes avançados de línguas, nas aulas de aquisição, eles sentem dificuldades no momento de se expressar oralmente em espanhol. Então, a partir dessa problemática, conheci a proposta do Teletandem e decidi desenvolver essa parceria com o Gabriel. Na UNEB, o projeto tem como título Teletandem UNEB, Venha Aprender e Ensinar Idiomas. O objetivo geral do Teletandem UNEB é propiciar aos estudantes aprendentes de espanhol como língua estrangeira da UNEB e aos alunos aprendentes de português como língua estrangeira da UNA, oportunidade de ampliar o contato com as línguas espanhola e portuguesa e suas múltiplas culturas. Quais são os resultados que nós esperamos por meio desta proposta, dessa parceria? O aperfeiçoamento da qualidade na formação de professores, né, desses estudantes matriculados nos cursos de Letras Espanhol da UNEB, assim como dos estudantes do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, da UNA, no que tange ao uso das habilidades linguístico-comunicativas interculturais. Nós também esperamos como resultado a melhoria do nível de fluência e proficiência na língua-alvo, bem como o maior aproveitamento das estratégias de aprendizagem de idiomas. Também nós aguardamos como resultados que haja a implementação de um ambiente para criar laços de companheirismo, para aprender as línguas portuguesa e espanhola, e intercâmbios de informações culturais entre os participantes envolvidos no projeto. No que tange aos impactos previstos, nós aguardamos que haja uma melhoria na qualidade do processo formativo dos estudantes do curso de licenciatura em Letras Língua Espanhola, da UNEB, e dos discentes do curso de Letras Língua Portuguesa, da UNA, considerando os diferentes contextos de ensino-aprendizagem. Como impacto, nós também desejamos produzir pesquisas, como, por exemplo, trabalhos monográficos, artigos científicos, dentre outros, relacionados ao processo de ensino-aprendizagem de idiomas e formação de professores de línguas no contexto do Teletandem. Essa bibliografia que eu consultei, que eu venho consultando ao longo deste trabalho, da implementação deste projeto, e muito obrigada pela atenção de vocês. Voltando para a sala, nós encerramos as apresentações, não é? A primeira apresentação da Camila, né? Depois a Jéssica, o Victor Ariadne e o Gabriel e a Aline, né? E agora nós passamos para a segunda parte da atividade, que é a discussão, né, dos trabalhos que foram apresentados. Então, nós abrimos para os comentários. Se vocês quiserem se inscrever aqui no chat, só marcando a gente já vai falando. Bom, eu quero falar, então. Quem vai falar? Não, eu estava falando, se ninguém quiser falar, eu falo, mas pode falar, Rosana, primeiro. Não, é que assim, eu tenho algumas questões. O primeiro, assim, eu gostaria de parabenizar, sobretudo, assim,
Tô vendo aqui os mestrandos, não é? Assim, é sempre muito bonito, não é? Ver começando com as pesquisas e todo mundo muito adiantado, né? A gente fica todo cheio de orgulho daqueles que a gente já conhece e daqueles que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente sente como se fosse nosso também, né? Tem essa parece que é nosso aluno, né? Eu acho que é a coisa da idade, isso. Você é maternal, Rosana. A gente fala, gente, que lindo, né? Muito legal. Bom, para Camila primeiro, Camila, eu achei muito legal essa questão do curso de mediadores e os dados que você apresenta, né? 71% como alunos da graduação. Então, aí a gente vê o quanto que é pertinente, não é, pensar numa ação que auxilie esses estudantes, não é? Porque a gente precisa muito de mediadores, né? Sobretudo na Unesp, até porque nós estamos ampliando as nossas ações, não é? E para poder ajudar os nossos parceiros, até mesmo no Brasil agora, né? Então, assim, quanto mais gente a gente tem, né? E que 75% não passaram por formação, né? Que isso que também me pareceu. E aí eu queria só fazer uma pergunta, porque você disse que o curso é assíncrono, né? Que os materiais. Você limitou isso só para os alunos de Araraquara ou você vai abrir? Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Estou adorando o evento, está sendo muito produtivo para minha tese, né? Então, estou aproveitando aqui tudo das discussões. Uma boa pergunta, professora Rosana. Pode falar Rosana mesmo, né? Pode chamar Rosana mesmo. Claro! Pode. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha orientadora Ana, né? Num primeiro momento, porque a gente pretende em breve, ainda antes do fim do ano, né? Apesar dessa toda correria, ainda disponibilizar o curso esse semestre ainda, né? E a gente estava conversando isso mesmo ontem, que no primeiro momento, como é um curso piloto, a gente ficou pensando em oferecer só para Araraquara. Mas ontem mesmo a gente conversando falou assim, acho que seria interessante oferecer para outros, para a gente ter uma diversidade também de participantes. Até porque eu acho que as discussões que podem surgir são interessantes nesse sentido, né? De aprender com os parceiros que fazem, de repente, um teletandem de uma outra modalidade. Então, assim, complementando essa pergunta, né? Então, achei bem o que o Vitor e a Ariadne apresentaram, por exemplo. Acho muito legal ter esse tipo de experiência, né? Entre campos diferentes. Por quê? A Bruna, que está nessa sessão aqui, a Bruna Campos, que também é orientanda da Ana Cristina, né? Da professora Ana Cristina. Então, ela fez, assim, um estudo, né? Inicialmente, assim, nós estamos tentando aí fazer um estudo juntas, mas a Bruna deu o pontapé inicial nesse estudo e tem muito a ver com o que o Vitor e a Ariadne apresentaram. Porque nesse momento da pandemia, nós usamos o WhatsApp no primeiro momento, né, para fazer a mediação, e depois mudou para o Zoom. E aí nós fazemos essa comparação que o Zoom, as pessoas, os mediadores, os participantes preferiram o formato via Zoom do que o WhatsApp, né? Então, assim, só fazendo essa ligação que eu achei bem, bem interessante. Até aproveito para colocar depois para o Vitor e para a Ariadne, se eles não acharam assim, alguma dificuldade, porque o que a gente detectou, né, em Araraquara? Essa dificuldade, assim, os participantes, eles acabavam respondendo, né, as perguntas do mediador, mas não era muito fácil você ter esse compartilhamento de ideias com os outros interagentes, porque você acabava não lendo todas as mensagens, né? Então, era um fluxo grande de mensagem tanto para o mediador quanto para o interagente. Então, a discussão assim, que a gente está observando é que o Zoom se aproxima mais do formato do que era feito presencialmente, que era essa roda de conversa, né?
Então, eu aproveitei aí, Rosana, para emendar 2 assuntos, né? Colocar essa pergunta para o Vitor e para a Ariadne, e para falar que a gente pensou, sim, em ampliar, né? Vai ser um curso piloto inicialmente, mas nós vamos, em breve, pretendo ampliar a Ana, né? Compartilhar o convite, que acho que vai ser bem interessante. E também, assim, o nosso público, então a grande parte não passou, né? Alguns dos nossos colaboradores fizeram esse curso oferecido por Assis, mas a maioria não. Tem muita gente nova chegando, né? Não necessariamente alunos que já tenham tido muito contato com o projeto. Então, eu também estou cuidando. Achei bem interessante a ideia do vídeo, que foi a própria Ana que teve, né? Mas eu acredito que está ficando bem interativo e dinâmico, porque a proposta não é só aqueles que não conhecem nada sobre o projeto, mas também para que aqueles que já fazem parte tenham oportunidade também de conhecer outros assuntos que estão sendo pesquisados no Teletandem, né? Porque o que eu tenho observado nas mediações é que às vezes a gente acaba repetindo os assuntos. Então, às vezes, as discussões giram sempre em torno dos mesmos assuntos. Então, achei interessante tentar buscar outros assuntos para que a gente possa explorar, né, nas sessões de mediação. Aí, tem mais uma pergunta aqui, Victor, você pergunta, que daí só para a Camila encerrar, sobre a restrição, é só para as interações português e inglês ou não? É para a interação em geral? É que no meu projeto inicial, que eu realmente estou acompanhando as mediações das parcerias português e inglês, né? Mas ainda não, mas a mediação no total, ainda não decidi ainda muito esse corpus, mas não necessariamente que isso fica restrito ao mediador de inglês, né? Uhum. É que acho que esses colaboradores, eles têm atuado mais nessas parcerias de inglês, porque são as que ocorrem em grande quantidade em Araraquara. As outras parcerias, a professora, né, Cristina, que estava na sessão de manhã, que ela conversou, né, ela acaba cuidando, sempre ela acaba auxiliando nas mediações das outras línguas, mas as outras línguas ocorrem uma quantidade menor. Então, realmente, a maior parte das mediações, né, são feitas aí com as parcerias de português e inglês. Mas, assim, ainda não defini isso, né? A gente vai esperar, então. Obrigada, Camila. Aí, a Bruna tem uma pergunta aqui, ó. Primeiramente, quero parabenizar a todos pelas ótimas apresentações. Gostaria de perguntar para a Ariadne e para o Victor se vocês chegaram a pensar em realizar a mediação de forma síncrona. É a mesma pergunta, é o mesmo, né, que a Camila disse. Pergunto, pois a Unesp Araraquara, as primeiras mediações, é o que a Camila já falou para vocês. Eu acho que eu tenho a resposta, mas deixa vocês responderem. Posso responder? Pode, claro. Então, eu não pensei em fazer as mediações via Zoom. Nós estamos com 8 turmas de interações em português e inglês. Então, para otimizar o tempo, eu dividi eles em grupos. Eu vou até mostrar aqui como é feita a divisão. Eu tenho um grupo para cada um. E semanalmente eu acompanho essas respostas deles. Então tem aquela descrição do grupo em que todos respondem as perguntas e eles têm sido muito participativos. Então é muito raro um ficar sem responder. Quando não responde, eu vou até o particular dele e falo, viu, estou esperando a resposta. Ou mando até no grupo, legal, quem pode mandar? Se quem não enviou, estou aguardando as respostas. E eu faço o acompanhamento deles por uma planilha no Google Docs. Então, assim que eles respondem, eu já procuro ler e marcar a presença. Então, é uma forma de eu acompanhar a participação deles, saber o que eles estão conversando e também entender, né, como eles estão observando o uso do idioma nessas interações. Então, para fazer as mediações via Zoom,
seriam muitas chamadas e talvez eu não tivesse a participação que eu tenho deles no grupo de WhatsApp, porque eles estão sempre no WhatsApp, né? Então, responder as mensagens via WhatsApp é bem mais rápido do que eu arrumar um horário em que todos possam entrar e que eu tenha essa conversa com todos. Então, acho que pelo WhatsApp ficou melhor. Posso pegar Victor, uma quer complementar, partezinha? Victor? Pode, Dani, claro. Boa tarde, todos da sala. Assim, é muito interessante esse sangue novo que tem vindo para o Teletandem e a gente escutar essas experiências, essas motivações. Então, assim, tá sendo muito interessante. Então, assim, parabéns para todas as pesquisas aí compartilhadas, né? As ideias também, porque quem de repente não está inserido em pesquisa já vai ouvir algumas coisas e já vai ter algumas perspectivas, né, para a prática. E eu queria dizer, esse semestre eu estou com um grupo de inglês e a Ariadne que faz esse gerenciamento. Isso. E assim, de verdade, é um trabalho insano. É muita coisa, são muitos grupos, nós temos visto grupos, assim, muito grandes, né? E a gente tem que dar conta porque a gente quer acompanhar, quer desenvolver algum tipo de mediação junto com eles, né? Então, na verdade, eu pego carona no que a Ariadne faz, ela organizou todas as coisas e eu estou cuidando, então, de um grupo. Então, assim, eu gostaria de destacar, como eu já falei de manhã na nossa fala, é de verdade um trabalho insano, é time consuming, mas vale muito a pena a gente fazer, e a Ariadne tem feito assim com excelência dentro daquilo que eu tenho acompanhado, né? Então, assim, esse é o sangue novo, é o que vem para nos ajudar, sabe? É o que traz experiência nova, novas visões, tá vendo coisas que a gente não tá mais vendo, né? Então, assim, muito bom. Estou muito feliz, assim, de poder ouvir essas pesquisas, né? E saber que esse trabalho está andando aí de uma forma tão maravilhosa. A gente só agradece, né? O Victor quer falar alguma coisa também, Victor? Sim. Complementando o que a professora Daniela disse, realmente o trabalho que a Ariadne faz, toda a preparação do material da primeira orientação, da pré-mediação, foi tudo produzido por ela, então ela realmente tem um trabalho, assim, muito grandioso no que diz respeito a essa logística das sessões aqui de Assis. Então, realmente é algo que a gente tem que destacar. E sobre a pergunta das meninas, né, da Bruna, da Camila, sobre ser síncrono via Zoom, é uma coisa que anda pelo WhatsApp, está funcionando bem, né, Ari? Então, acho que se fosse síncrono, teria muito aquela questão dos horários. Ali no WhatsApp, cada um responde logo após a sua interação, como a gente disse no vídeo. Nesse grupo que a gente apresentou, eles já tinham os horários pré-definidos, mas em outros grupos não. Então, os parceiros decidem os horários. Então, não dá para fazer uma mediação em grupo quando cada um faz um horário diferente, né? Então, o WhatsApp é o que a gente tem de melhor, assim. Até antes de passar para a pergunta da Silvia, já, só para alinhavar essa questão do autônomo, né, que essa modalidade, ela surgiu com a Georgetown University, quando o Michael começou com as turmas de português para falantes de espanhol. Lá, e ele queria montar grupos, só que eram muitas turmas, muitos alunos, né? E era muito complexo, porque não tinha como colocar isso de uma forma como ele faz com o português avançado, que ele faz síncrono, leva no laboratório lá, então tem toda essa organização. Então, na época, a Ludmilla implantou esse sistema, né? A gente foi pensando, enfim, ele montava um cronograma e por semana o aluno tem que cumprir uma interação. Então, ele tem que cumprir, por exemplo, 6 interações uma por semana. Ele e o parceiro decidem que dia da semana e que horário que é melhor para eles. E era muito fácil ter esse controle, porque com a Georgetown University, eles têm a licença do Zoom e para valer hora para eles, que isso valia tipo 30% da nota deles de língua portuguesa lá.
eles tinham que gravar, né? E algumas atividades que eles tinham que cumprir. Então, por isso a gente colocou a orientação, que era uma orientação geral pelo Zoom. Então, nós fazíamos a orientação para todo mundo, passávamos todas as regras e depois os alunos começavam a fazer o pareamento e eles começavam a fazer as interações, né? Então, essa sistemática, ela vem, eu não sei, acho que faz uns 3, 4 anos, 3 anos, né? Basicamente, que começou com isso, só que aumentou muito, né? Então, muitas outras universidades começaram a seguir também essa modalidade. E aí, é um trabalho insano, viu? Por isso, eu falei, eu tenho até a resposta. Para fazer síncrono, é muito difícil, Camila, muito difícil. E aí eu passo para a pergunta da Silvia, que está esperando, a Silvia Solai. Não, na verdade, eu estou tão encantada que eu até esqueci minha pergunta. Não posso deixar de parabenizar vocês, porque, assim, eu tenho certeza que em vários momentos todo mundo pensa, nossa, eu estou movendo montanhas aqui sozinho, isso não vai levar a nada. Então, é bom saber que nós estamos ainda motivados a fazer pesquisa, a trazer contribuição, porque não falta, o que não falta é carência, são perguntas, são lacunas, né, que precisam ser preenchidas. Então, eu quero com certeza parabenizar os mestrandos, os doutorandos, vocês organizadores desse evento, que eu fiquei sabendo ontem, 9 horas da noite, e eu estou em Miami. Eu espero que vocês ainda tenham, que não estejam saturados, ainda tenham um espacinho para talvez, que a gente chama de primavera, colocar a Universidade da Flórida, né, com a Mary Reisner, nos meus próximos grupos de português. Eu venho de uma área de português, língua pluricêntrica, o meu doutorado é em o modelo 50-50 de escolas bilíngues aqui no sul dos Estados Unidos, né? Metade do dia em português, metade do dia em inglês, mas sempre dei aula, o mestrado aí no Mackenzie, eu sempre dei aula de português para estrangeiro para adultos. E eu acho que é importante realmente essas pesquisas, essa profissionalização, porque trazendo um gancho das sessões da manhã, a gente vê muito, eu vejo muitas pessoas me abordando, falando, eu vim aqui num Fulbright, e eu sou brasileira, então eu quero dar aula de português, né? Então, você não tem nada para mim para dar aula de português, então é importante que nós realmente profissionalizemos esse tipo. É difícil falar português é muito bonito, não sei mais falar tão bonito assim, mas é muito importante que a gente realmente eleve para um nível de aprofundamento, de detalhamento, de profissionalização, porque senão fica sem ser levado a sério. Já é tão complicado para uma pesquisa, né, para qualquer coisa de fundo mais qualitativo, etc. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva. E a minha pergunta era sobre os níveis básicos, que é sempre o meu temor. Eu sempre acho que é mais fácil nós lidarmos com, obviamente, né, com níveis intermediários em que que se flui uma interação um pouquinho mais próxima à espontaneidade, né? Agora, e aquele que não fala nada, né? E tem aquela postura de vida, não tem repertório, e aquela postura de vida de ombro, né? Whatever. Ai, meu Deus do céu, é complicado, né? Que tipo de motivação? Como é que a gente faz para sair pelo menos um 8 tudo bem, alguma coisa assim, do básico, né? Eu poderia falar um pouquinho? Pode falar, Kelly. Prazer, Silvia, aqui. Acho que de manhã você estava também na nossa mesa, né? Prazer conhecê-la. Bem-vinda aqui ao nosso grupo também, agora à tarde. Bom, e também gostaria de parabenizar todas as pesquisas aqui apresentadas, também gostei bastante. Camila, eu estou devendo, acho que o vídeo a Camila acho que pediu para mim, né? Eu não mandei, vendo a sua apresentação, falei, nossa, tô em dívida, cobra de novo que a gente faz, tá? Mas essa questão da mediação, de fato, ela precisa ser muito refletida, né? No contexto do Teletandem, investigada e
teorizada, né? Esse aspecto da teorização é muito importante para dar credibilidade justamente a esse nicho de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né? Agora, com relação à sua angústia, Silvia, em relação aos níveis básicos, eu vou relatar um pouquinho, assim, a minha experiência há um tempo já como uma professora que estimula muito, que sempre está colocando os meus alunos no fogo mesmo, assim, no Teletandem logo de cara, quando chegam na licenciatura em letras no primeiro ano, eu estimulo muito a que participem, porque a gente pensa, assim, eu parto de uma concepção de língua, né, que é essa mesmo do uso, né, da imersão, de contextos autênticos. Claro que há muitas dificuldades, né, mas eu acho que isso, inclusive, faz parte desse processo e essa confrontação, essa dificuldade que os alunos enfrentam, né? Aí, bom, agora eu tenho que dar conta de falar pelo menos as saudações, me apresentar, né? Ali de início, elas vão rompendo com essas dificuldades mesmo da produção oral, que é natural em qualquer língua, né? Claro que aqui eu estou falando também de alunos brasileiros, lusofalantes, aprendizes de espanhol, porque eu coordeno as sessões de espanhol, espanhol português, então, claro que a possibilidade aqui, né, é maior, e tem muitos casos, eu falo isso para eles, gente, eu estou vendo vocês falando português o tempo inteiro, os alunos de lá falando espanhol o tempo inteiro, e tudo bem, né? E assim... De vez em quando, e tá tudo bem. Né? Houve intercomunicação, houve a sessão, então, e aí é para isso mesmo que a gente tem que estar ali, né, orientando, mediando essas sessões para que esses princípios do Teletandem sejam seguidos. E ao mesmo tempo eu tenho relatos, né, de vários alunos que ao participarem do Teletandem, mesmo nos níveis básicos, se arriscaram, né, muito mais, então há uma questão de um desenvolvimento dessa competência intercultural, esse posicionamento discursivo frente ao outro, né, ao nativo na língua estrangeira, né, e relatos assim, nossa, professora, funcionou, deu certo, um pouquinho que eu sei, funcionou, né, então eu me lembro de uma... Mas aí esse raporte que elas dão eles dão em português para você, eles não te dão em inglês, por exemplo, eles falam como que deu certo, mas na língua deles. Não, na língua estrangeira, justamente, quando eles estão se arriscando na língua estrangeira, né? E aí, no caso, espanhol, né? Nas orientações, na mediação que eu faço entre português e espanhol. Mas eu digo assim, o seu aluno chega para você em português e fala, ai, deu certo, tudo mais, porque ele tem como expressar, né? Como foi a experiência dele. Ele não faria isso em espanhol. E o aluno lá no México dá o relatório dele em espanhol, né? Isso, entendeu? Aí depende muito de como essa mediação também é feita, né? A minha pergunta é, a imitação, vamos colocar de uma maneira bem simplista, ela é bem-vinda nesse cenário que, assim, tempo é dinheiro. Aí eu tenho um artigo agora que eu falo justamente isso, os pingos nos is de internet, interculturalidade e interpessoal, né? Comunicação interpessoal. Então, como o tempo é muito pequeno e aí a internet trava, é difícil lidar com a autenticidade, é difícil lidar com material autêntico naquele pouco tempo. Então, a gente acaba entrando numa aula invertida, né? Na abordagem invertida. Vem com tudo pronto. Você mata a autenticidade, né? Você mata toda a reália autêntica porque não tem tempo, mas eles vêm ensaiadinhos, mas principalmente para os básicos. É o que eu tenho visto dar certo, porque é aquele pedacinho com espontaneidade zero, coitadinhos, né? E a partir daí construindo um pouquinho. No máximo eles falam, é mesmo? Que legal! Sabe, as coisas assim. E é aí que você vê um pouquinho mais de, talvez, de naturalidade. Mas como é que chama? O miolo mesmo é ensaiado. Não é autêntico, né? Não, eu entendo. Mas, de fato, essas
essas expressões, essa naturalidade, né, ela pode fluir sim, né? Claro que depende muito também dessa motivação desses alunos, desse interesse também que eles têm, né, e dessa autonomia, né? Nós estamos falando de alunos adultos, universitários, que de alguma maneira também têm uma preocupação com buscar essa proficiência, porque serão professores, né? Então tem todos esses elementos, né? Entendi. Mais alguma questão? Não sei Eu se acho também... que tem uma aqui. Não, a Bruna perguntou para a Dani, né? Eu não sei, Bruna, esse semestre que você está perguntando se a gente tem quantos mediadores nós temos, né? E aí a gente tem uma bolsista mediadora, que é a Ariadne, né? Que nós, pelo projeto Unesp Santander, nós temos uma bolsa que foi para Araraquara e Assis. Rio Preto não tem esse bolsista, né, Cris? Só nós, né? Então, assim, ainda temos, né? E aí a Ariadne seria a nossa, ela que faz toda a parte logística. Só que existem algumas universidades, como a UNAM, por exemplo, que a Kelly que faz o contato direto, né? E aí a Kelly tem uma orientanda que auxilia, né, na logística. E esses dados todos depois são passados e a Ariadne faz, porque a nossa orientação é para que todas as interações, né, as parcerias, elas estejam arquivadas e guardadas. A gente precisa ter todos os dados de tudo que está acontecendo. Então, assim, mas o grosso mesmo é a Ariadne que faz. Aí tem alguns que ajudam, né? Então, assim, eu ajudo um pouco com Georgetown, né? Aí a Maísa agora começou com Cancún, que a gente está dividindo, mas a Ariadne está em tudo. Ela é o nosso... essa menina vale ouro. E ela é o ponto de encontro, né? Ela é o ponto, tudo converge nela, né? Ela toma conta, tem que passar. Porque a gente precisa ter essa pessoa que cuida de tudo, porque não dá para pulverizar, né, as informações, senão, né, a gente fica meio perdido pelo fato do projeto que é dessa ação, né, ter crescido tanto aqui em Assis, quanto em Rio Preto, quanto em Araraquara, né? Eu acho que em termos numéricos, Araraquara e Araraquara e Assis hoje tem um número bastante assim, grande de parcerias, né? E agora a gente começou nesse sistema de compartilhar as parcerias e levar essa expertise, né, que é o que eu disse de manhã, para outros espaços, né? Então, para o FPB, o EPB, né, para o FCG, porque a Isis começou lá, né, vai começar, já foi feita uma pré-orientação que eu achei super legal e até queria parabenizar a Ari e o Victor, porque eles fizeram uma organização brilhante, assim, né, de colocar a pré-mediação, a mediação. Então, assim, antes de começar qualquer coisa, tem essa pré-mediação, e já que eles entram e fazem, mas qualquer um deles, Camila, desses mais experientes, eles conseguem fazer essa pré-mediação e a mediação sozinhos, sem auxílio de nenhum professor mais, né? Então, assim, mas eles estão no mestrado já, né? Entraram no mestrado. Então, assim, por isso que preparar os alunos desde a graduação é muito importante, né? Então, acho que é isso. Preparar, incluir eles fazerem teletandem, né? Serem os interagentes de teletandem. Eu me lembro muito, o Vitor não saía, a Ariadne também não, né? Dos nossos laboratórios ali, Gabriel Maciel aqui, nossa, mais na Unesp do que em casa, né? Agora estamos em casa, mas... Sim. Aí eu tenho mais perguntas, se ninguém vai perguntar. Não, por exemplo, essa questão aqui já foi, a Camila já foi, né? O Gabriel, eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho, né, dessa parceria
Porque aí, assim, daí eles se formam, vão embora e eles mesmos começam a construir as suas próprias parcerias. Então, por exemplo, e isso é legal também, porque a gente vê, né, os nossos graduandos e pós-graduandos, quando eles vão saindo, né, da Unesp, eles vão levando o Teletandem junto. Então, essa ampliação se dá também nesse sentido. Aí, queria que o Gabriel falasse um pouquinho, né, dessa parceria com a UNEB, e para a Jéssica, já engata a pergunta, aí um responde, outro responde. Jéssica, por que você escolheu fazer análise pela análise da conversação? É isso que eu fiquei curiosa, né? Mas aí passo para o Gabriel. A Jéssica. Estão me ouvindo? Sim. Olá, pessoal, boa tarde. Bem, surgiu essa oportunidade com a professora Aline, a professora da UNEB. Nos conhecemos em um congresso de professores de espanhol na UFSCar, e onde falei sobre o Teletandem também. E estou aqui em Assunção, no Paraguai, ingressei na Universidade Nacional, e é uma proposta para os nossos alunos terem aí o contato com o português. A maioria dos professores são do Sul, então nós temos professores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E os alunos também terem esse contato, digamos, com uma outra região do Brasil, que seria aí a Bahia, uma outra variante do português, como também alunos na UNEB terem esse contato com a variação do espanhol, que o Paraguai tem uma variante totalmente característica, se pensamos no contexto Assunção, e também ainda uma das línguas nativas da América ainda é vivo dentro da sociedade paraguaia. Então, acredito que vai ser uma grande oportunidade, uma troca de experiência, tanto para os nossos alunos aqui num contexto paraguaio, aprendendo português como língua estrangeira, como para os alunos de letras na UNEB que estão aí se formando como professores de espanhol. Muito legal, Gabriel. Então, vocês estão entendendo, né, quem é de fora, assim, de outra universidade, como é que o projeto essa ação vai ganhando espaço, né? E aí passo a Jéssica, então. Jéssica, só por curiosidade, né? Não é pegadinha, não, viu, Jéssica? É só mesmo que, assim, né? Por que você escolheu analisar, né? Pela análise da conversação? Então, na verdade, de início eu estava bem confusa, eu sabia que eu queria ir para esse lado do mediador, né, pesquisar mediação, porque eu já tinha feito IC no Teletandem durante alguns anos, mas era sobre a parte cultural na sessão de Teletandem, então não tinha tanto a ver, né, e aí eu resolvi ir para esse campo da mediação. No início, eu queria entender a ideia do mediador em si, porque eu sou mediadora lá em Araraquara desde 2016, então faz bastante tempo mesmo que eu já estou trabalhando lá com isso. E eu já interagia desde 2015, então era uma coisa que me interessava bastante e tudo mais. A Ana, a minha orientadora, né, doutora Ana Salomão, que sugeriu a análise da conversação, porque não era uma área que eu conhecia muito, não entendia muito sobre. Então, de início, eu fiquei um pouco abalada, eu fiquei com o pé atrás de ser uma coisa muito difícil de lidar, pela transcrição, na verdade, porque eu transcrevi toda a mediação, né? Então, embora seja meia hora, a gente sabe que a transcrição é um trabalho muito mais demorado do que só a meia hora da mediação em si, né? Então, foi bem complicado mesmo fazer a transcrição. No início eu transcrevi só e depois eu transcrevi com a convenção de transcrição da análise da conversação, porque eu achei muito difícil fazer tudo de uma vez só, por não ser uma área que eu estava assim já acostumada. E aí eu fui percebendo que realmente tinha tudo a ver, né? Porque no início eu fiquei um pouco com medo, mas depois eu percebi que casava muito com o que eu estava procurando ali, também por achar que tinha uma lacuna de pesquisa, assim, de entender o mediador dessa perspectiva, porque pela análise da conversação eu consigo ver as pausas, o riso,
Tem toda essa questão aí que eu comentei da abertura, né, na análise ali, que foi só que eu consegui falar mesmo pelo tempo, mas eu achei bem interessante, porque eles dividem certinho a conversação numa abertura, no desenvolvimento, no fechamento. Então, eu analisei essas 3 mediadoras, realmente, como elas abriam, como elas desenvolviam essa mediação e como elas terminavam, concluíam a mediação. Então, como elas meio que controlavam ali, não exatamente controlavam, mas assim, viam quanto cada um ia falar, porque afinal de contas também não pode passar tanto tempo. Então, acho que a análise da conversação ajudou bastante nisso, de ver que talvez se a mediadora não falar também é um dado, né? Porque às vezes ela simplesmente ri, e aí às vezes parece que o riso não é nada, mas na verdade significa ali, né? Ela pode, inclusive, incitar a pessoa a continuar falando, mostrar que está prestando atenção naquilo, que está interessada. Então, foram várias situações, se ela interrompe ou não, a questão de sobreposição de vozes. Então, vários dados assim que casavam, se havia pausa ou se falava já, um falava logo após o outro, mudança do tom de voz. Então, foi várias coisas que eu fui percebendo que ia ter a ver mesmo. Que legal, Camila. Eu estou curiosa para ver esse seu trabalho. Fiquei curiosa para ver essa análise, né? Porque até então eu não tinha visto nenhuma análise que usasse a análise da conversação. Primeiro porque é osso, né? Vamos combinar. É um trabalho, sabe? Porque as transcrições que a gente faz das conversas e de tudo, normalmente para o tipo de pesquisa que eu tenho visto e que são desenvolvidas assim, elas não requerem esse apuro da análise da conversação, né? Tanto que você disse que você fez em 2 etapas, né? Depois você passou. Então, assim, eu fiz uma disciplina com a finada professora Clélia, e assim, eu lembro o quanto que eu sofri para fazer uma transcrição, né? A gente ouve 300 vezes para ver se está realmente, né, utilizando a sinalização de forma correta e tudo mais. Então, né, por isso que eu perguntei por quê, mas eu acho que vai ser bem inovador, bem legal mesmo o seu trabalho. E aí o Victor falou aqui, né, que é legal pensar, né, como o posicionamento do mediador influencia no discurso dos interagentes, né? Parabéns. Então, muito legal.